Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações 3, versículos 22, 23 e 24. Lamentações, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Muito bem. Já acharam aí na Bíblia? Quantos de vocês estão usando celulares para encontrar o texto da Bíblia? Vamos lá. Ok, deixa eu ver aqui do lado de cá. A turma do celular aqui desse lado de cá. Então tá bom, viu? Todo mundo tem uma boa Bíblia aí? Então vamos lá. Vamos ler o texto. Eu vou ler em primeiro lugar, eles vão deixar projetado ali, mas eu não vou ler esta versão, eu vou usar a versão tradicional e depois vamos ler todos juntos na nova versão internacional, tá bom? A versão revisada, atualizada, Almeida Fiel, ela diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém. Queridos, eu sei que este texto bíblico é extremamente usado naquela expressão: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Mas hoje eu quero falar a respeito desta porção pequenininha que está aí no fim desse versículo, e tendo como base todo este contexto, aquela que diz: a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor. Esta é uma expressão rara no Antigo Testamento, não é uma expressão que dá a ideia de posse, que eu possuo, mas dá a ideia clara de que isso que eu tenho em minhas mãos não pertence a mim, pertence ao Senhor, mas eu tomo posse, eu me apodero, eu tomo posse daquilo que Deus me concedeu. Essa é uma expressão muito rara no Antigo Testamento: a minha porção é o Senhor. E é nesta expressão que eu gostaria de trazer essa devocional nesta manhã, para a inspiração do coração de vocês. Quando alguém diz a minha porção é o Senhor, nós estamos falando de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que de fato conhece a Deus. Ninguém pode dizer a minha porção é o Senhor sem conhecê-lo. Não dá para fazer isto. Não dá para dizer eu tomo posse daquilo que não é meu, e aquele que é dono da posse me concede esse querer. Ninguém pode dizer isto. Por isso que parece que conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, desfrutar da presença de Deus a cada dia, nos faz dizer nesta manhã: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que eu mais escolhi no mundo é pertencer ao Senhor, e decidi fazer de Deus a minha vida. Ele é a minha porção, Ele é a parte do meu despojo, Ele é a parte do meu tesouro, Ele é a parte que pertence ao meu coração. Ele é a minha porção, Ele é a minha pequena cota, Ele é a minha parte. Isso diz respeito à intimidade. A intimidade, veja nós nos nossos relacionamentos, quem é que pode dizer a respeito de nós que você é a porção dele ou a porção dela? É bem difícil isso, não é, irmãos? Se nós fizermos para o contexto familiar, nós vamos descobrir que isso é muito íntimo, não é? Quantas vezes a gente olha para um filho e diz para ele: você é meu querido,
você é meu amado, você é o meu precioso. O que nós estamos dizendo? Que uma parte deste ser que vive, que existe, pertence a mim. Claro que todos nós vamos entender que os filhos não pertencem a nós, os filhos são herança do Senhor. A gente simplesmente somos mordomos para cuidar deles. E fazemos isso com grande luta. Não é fácil cuidarmos desses bichinhos que Deus nos dá. Com todo respeito pelos bichinhos. Mas, irmãos, é desta intimidade que está faltando ao povo de Deus. Eu quero dizer claramente que as pessoas que dizem, eu ordeno agora, eu ordeno que Deus faça isso, eu ordeno que Deus faça... Irmãos, isso não é palavra de intimidade. E eu sei que hoje os crentes ficaram poderosos. Poderosos. Outro dia eu ouvi num programa de rádio, eu fiquei impressionado, irmãos, como que o crente hoje é poderoso, ele pode tudo. Eu descubro pelo Deus da Bíblia que a gente não pode nada. Se Deus não quiser, eu não posso nada. Eu não posso nem sequer viver meu dia de amanhã. Mas é lindo perceber que tem pessoas na face da terra que podem numa manhã como essa dizer, a minha porção é o Senhor. O meu bem maior é o Deus a quem eu sirvo. Irmãos, isso é lindo demais. Eu fui essa semana na 25 de março, você acredita? Eu fui na 25 de março, fui no Mercadão, comi pastel, fiz tudo isso. Eu vi que teve até dificuldade aqui. O que foi a dificuldade aqui na tradução? Qual que é o sinal que faz aí? Qual que é o sinal que faz aí, que fez assim? 25 de março, é assim, ó. Então, ó, as mulheres adoram isto. Irmãos, eu olhei para aquela multidão inteira e disse, Senhor Deus, nessa multidão de pessoas enfurecidas, enlouquecidas, andando de um lado para o outro, entrando e saindo, Senhor, quantos aqui podem dizer, como eu posso dizer nesta calçada, a minha porção é o Senhor? Irmãos, quando você pensa nisso, isso é grande demais. E olha, não fui eu que escolhi a Ele, foi Ele que escolheu a nós. Não fui eu que encontrei a Jesus, foi Jesus que me encontrou. E hoje, depois que eu entreguei a minha vida a Ele, eu posso dizer na manhã desse dia, ou na 25 de março, ou eu posso ir para a China e no meio de milhões de pessoas eu posso dizer, a minha porção é o Senhor. A minha dádiva maior é o meu Deus. A minha porção exclusiva é o meu Deus Todo-Poderoso. Quantos é que podem dizer esta frase? Irmãos, são poucos. A Bíblia chega ao ponto de dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que esse caminho não é largo, é apertado, é caminho de renúncia. A Bíblia diz que é difícil crer e fazer de Deus a nossa porção. Mas se Deus é a tua porção principal, o bem maior que você possui, debaixo disso estão tudo que você possui. Quando eu digo que minha porção é o Senhor, a minha escolha, a parte do meu tesouro é Deus Todo-Poderoso, eu estou subjugando tudo que eu possuo debaixo desse sentimento. A minha porção é o Senhor. Mas é claro, eu não consigo dizer esta expressão se as misericórdias de Deus não forem renovadas por mim a cada manhã. Eu não posso, eu não tenho como, eu estou impedido. Porque não há beleza em nós. O bem que nós queremos fazer, amada igreja, nós não fazemos. E o mal que não queremos fazer, esse nós cometemos sem perceber. Os nossos pensamentos, os nossos olhos, a nossa língua, tudo aquilo que menos queremos praticar, praticamos. É de fato como disse o apóstolo, miserável homens que somos. Quem pode nos livrar do corpo desta morte? Mas aí vem o nosso Deus, que é a nossa porção. E Ele diz assim, as minhas misericórdias se renovam por você a cada manhã. Ele se renova. Senhor, mas eu tenho errado, eu tenho pecado.
a vontade que o Senhor tem estabelecido para mim, eu não consigo viver, eu luto para viver, não tem sido fácil. Deus diz, não se importa, vamos começar de novo. Aliás, o nosso Deus, aquele que é a nossa porção, Ele adora começar cada manhã. Ele começa de novo a cada manhã. A construção desse Deus incrível é que Ele começa todos os dias pela manhã. Em qualquer parte do mundo, quando os primeiros raios de sol começaram a brilhar, grandes são as misericórdias do nosso Deus. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso eu posso dizer com certeza, Deus é a minha porção. Deus é a minha porção e nele eu vou colocar o meu coração. Nele eu vou colocar a minha vida, nele eu vou colocar a minha esperança. É tão bonito ver isso, irmãos. Isso é uma poesia, né, irmãos? Isso é uma poesia. Quando eu olho para textos como esse de Lamentações, eu digo, mas como eu sou pequeno, Senhor, como a minha mente é limitada, como eu não consigo sondar o teu coração. Um texto que, em poucas expressões, diz que a misericórdia se renova e que fiel é o nosso Deus. Essa semana mesmo eu vi lá atrás de um carro, Deus é fiel. Isso é garantido, irmãos. Deus é fiel, e você pode confiar nisso. Deus é fiel, está certo. Mas eu quero perguntar se você é fiel a Deus. Essa é a grande pergunta. Que Deus é fiel, eu sei. É muito fácil a gente escrever no envelope, num cartão de apresentação, para nos identificarmos como cristãos. Nós tivemos aqui um que veio lá, Deus é fiel, colocou um peixinho, veio aqui, só fez atrapalhada na igreja, nunca mais voltou. Deus era fiel e continua fiel, mas ele foi infiel. E infiel com uma igreja inteira. Não entregou o que tinha proposto. É muito fácil nós estarmos vivendo na perspectiva da misericórdia, mas eu tenho que declarar na minha alma e no meu ser, eu já defini a minha porção, a minha parte é o Senhor. E ponto final. Não é fácil essa expressão. Ela é rara, mas também não é nada fácil. Porque nós gostamos muito mais daquilo que Deus faz por nós. Mas Deus espera de nós, depois de declarar a sua misericórdia e a sua fidelidade, que eu e você digamos a Ele, Senhor, o Senhor me escolheu, mas eu quero dizer nesta manhã, o Senhor é a minha porção. Tu és o Deus da minha vida. Eu colocarei a minha fé e a minha esperança no Senhor. Porque, irmãos, tirando isso, sobra bem pouco da vida, viu, irmãos? Sobra bem pouco. A vida pode parecer complexa, mas sobra bem pouco. Porque se não for a misericórdia, a fidelidade de Deus, pouco sobra para nós. Mas uma coisa é certa, minha porção é o Senhor. Como a gente gosta de dizer a palavra meu. Isto é meu. Isto é meu. A turma agora, terminando o culto, é assim. Vou lá apresentar o visitante e diz assim, esta é a minha esposa, pastor. Já tomou posse. Esses são os meus filhos. Se for lá nos Estados Unidos, isso aqui é meu carro. Isso aqui é a minha casa. Como nós gostamos dessa expressão de ter, possuir. Mas muitas vezes não almejamos dizer num culto desta manhã que a minha porção é o Senhor. Esse Deus é meu, porque Ele se deu por inteiro e pela fé eu o recebi. E se eu o recebi, Ele é meu Deus. É convicção, é a minha porção. Eu já escolhi. Esse é o bem maior que eu possuo. O bem maior que eu possuo é Deus. Ele é a minha porção, Ele é a minha escolha. Ele é a minha porção. Tanto é que o texto vai se desdobrando dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando com o íntimo do meu ser. O meu Deus. Esse sentimento de posse é o mais sublime que pode ter na boca de um ser humano. Agora veja por um instante só, cada um de nós que somos cristãos nesse auditório, ou quem sabe nos ouvindo pela internet. Nenhum outro Deus vivo ou qualquer religião propagada nos dias de hoje pode ousar desta expressão.
Nenhum. Pode estudar todas as religiões comparadas, você vai ficar boquiaberto. Porque em todas as religiões do mundo, é o homem tentando buscar a Deus e compreender a realidade de Deus. O cristianismo é a única religião no mundo em que Deus saiu do seu lugar, veio ao mundo, se fez homem e um dia pelo seu Espírito decidiu habitar no meu e no teu coração. Isso é diferente. Pode perguntar para um islamita se ele pode ter parte do Deus a quem ele serve. Ele diz não. Pergunte ao budista. Pergunta ao messiânico. Você pode ter Siddhartha Gautama como seu? Nunca. Ele é divinamente adorado. Mas só na fé cristã, povo de Deus, Deus veio ao nosso encontro para chamar você de mim a meu e para a gente poder dizer: Tu és a minha porção, Senhor. Essa é a beleza. Essa é a beleza da fé cristã. Essa é a beleza inacreditável do Deus a quem nós servimos. Ele permite que você diga numa manhã como essa: Tu és a minha porção, Senhor. E Ele tem prazer nisto. Ele tem prazer nisto. Porque Ele se deu por inteiro para ser o meu Deus e o seu Deus. É óbvio que todos nós temos a consciência que nós não conseguimos ter Deus, porque Ele é Deus. Mas Deus nos deu do seu próprio Espírito para habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é a nossa porção, irmãos. É a nossa porção. É isso que faz toda a diferença, irmãos. É isso que faz a diferença. Todas as outras religiões têm a deidade na mente, na sua intelectualidade. Só o povo de Deus pode ter no íntimo. Por isso que cada vez nesse culto, ou nos cultos que celebramos, diz: entrega a tua vida ao Senhor. Esta entrega, ela é definitiva, ela é verdadeira. Um homem pode pertencer a Deus e Deus pode pertencer a um homem. Nesses moldes, nesse padrão. E isto faz da nossa fé uma fé incrível, maravilhosa, que não tem medidas. Olha, eu posso dizer para a Luísa, que foi agora, ela vai lá para a América. Quando ela encontrar o povo de Deus, a igreja de Deus, ela vai ter comunhão com aquele pessoal. E diz: mas como é que pode ter comunhão? É outra língua, é outro povo, é outro tudo. Mas vai ter comunhão. Por que tem comunhão? Porque é o mesmo Espírito de Deus que move um brasileiro, que move um americano, que move um chinês, um tailandês. É o Espírito Santo de Deus que nos molda. E todas as vezes que nos reunimos para cultuar, há comunhão e intimidade entre nós. Pessoas que estão aqui de outras igrejas, eu tenho certeza que se sente tranquilo aqui, porque é o mesmo Espírito que nos move. É o Espírito Santo de Deus. Por isso nós podemos dizer sim, ousadamente, como diz outra versão. Podemos dizer ousadamente: a minha porção é o Senhor. Agora, se Deus é a minha porção, isso significa que eu sou dele. Minha vida pertence a Ele. Eu não posso dizer que Deus é a minha porção sem não pertencer a Ele. Minha vida pertence a Deus. Minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, pertence a Deus. É por isso que um ajuntamento como esse expressa todo esse sentimento. Por exemplo, você entrou por aquelas portas. A Bíblia diz: você está na casa de Deus. Você vem, escolhe o lugar para sentar. Tem gente aqui que senta no mesmo lugar sempre. Parece que até a cadeira já é dele e dela. É claro que se de repente chegar um antes dele sentar, ele não se importa de sentar 2 cadeiras para trás. Mas nós adquirimos hábitos. Porque a gente se sente tão parte disso tudo, a gente se sente tão parte disso tudo que a gente começa a tomar posse mesmo. Tanto é que você diz assim: eu vou à minha igreja. Claro que a igreja é do Senhor Jesus, mas você vai na onde? Eu vou na minha igreja. Não é bonito isso? Claro, porque isso é a ideia de pertencer a esse Deus misericordioso, a esse Deus fiel, e ter escolhido Deus com a minha porção. Aquele a quem eu creio, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, a quem eu prezo, a quem eu estimo, a quem eu amo, a quem eu presto todo o serviço. É muito legal isso tudo, não é? Então é muito gostoso. Olha, você tem que ver que bonito os membros dessa igreja apresentando a igreja para os seus visitantes. É bem legal isso.
Então eles vão andando, olha, aqui é o ministério infantil, isso é aqui, sabe de tudo. Eles fazem desta casa como se fosse uma segunda casa deles. É incrível. Esse sentimento de fazer de Deus a nossa porção, e isso faz a gente pertencer à igreja e fazer parte de tudo isso que está acontecendo. Por isso eu não posso ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho que me envolver, e tenho que me envolver mesmo. Hoje mesmo uma senhora me cumprimentou e disse assim: bom dia, meu pastor. Já sou dela, não é? E ela falou, meu pastor. Está tudo certo, não é? É assim mesmo, nós pertencemos a isso, porque eu também digo, esse é o teu povo, Senhor, mas é meu povo. Essa é a tua igreja, Senhor, mas é a minha igreja também. É aqui o lugar onde eu escolhi fincar minhas raízes e aprofundar minhas raízes e ver a bênção de Deus sobre a minha descendência. Esse é o meu lugar. Existem tantos lugares onde eu posso cultuar a Deus. E olha que eu prego em tudo quanto é canto aí. Às vezes para a gente pregar nem o Waze consegue levar a gente lá. A gente tem que parar no posto e pedir informação, porque a Igreja Batista está sempre escondida, não sei porquê. Mas quando você chega lá, qual que é a alegria? A alegria de estar no meio do povo de Deus. Pastor, você chegou. Aí você pode dizer, olha, o Waze não conseguiu achar vocês. Eles estão um pouco importando. Então você chegou. Você faz parte agora da nossa vida. E nós queremos fazer parte da sua vida também. Irmãos, há uma necessidade nesta cidade de pertencimento. Há uma necessidade gigantesca de um ser humano de pertencer a alguém. Há uma necessidade que a gente não consegue afagar, que é a ideia do pertencimento. Por isso eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, vocês são bem-vindos à casa do Deus vivo. Vocês pertencem a esta família. Somos diferentes, somos. Pensamos da mesma forma? Não. Mas há um denominador comum entre nós: Jesus, o nosso Salvador. Por isso eu posso dizer, eu pertenço a esse povo. Esse povo é teu, Senhor. Mas de todos os pertencimentos, de repente a poesia nos diz assim: a minha porção é o Senhor. Nele eu confiarei, eu colocarei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, eles puderam perceber nas atitudes de Deus e no seu perdão, que a porção deles era o Senhor. José, quando esteve no calabouço por anos, aguardando ser lembrado, o que sustentou José é saber que um dia Deus passou a ser porção dele, e no meio daquele calabouço ele pôde ver a glória de Deus. Moisés, mesmo sendo criado como a filha de Faraó, ele não pertencia ao Egito, ele pertencia ao Senhor, porque desde o seu nascimento, a porção de Moisés era a porção de Deus. Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que pertencer a Deus, de fazer de Deus a nossa porção, e nunca nos esquecermos que quando pensamos na nossa própria humanidade, Deus vem de novo com a sua misericórdia, a sua fidelidade, e Ele diz de novo: você é meu, você é minha. E você diz: mas Senhor, eu tenho errado. Você é meu, você é minha. Eu tenho te entristecido. Você é meu, você é minha. É esse amor sem medidas que a gente não sabe explicar. Isso é fruto de pertencer. É por isso que a Bíblia diz que eu e você precisamos pertencer a Deus, que o mundo precisa pertencer a Deus. E se o mundo pertencer a ti, ele vai se alegrar e ele vai se regozijar. É isso que diz a canção. Por quê? Pertencer a Deus e fazer dele a nossa porção é a coisa mais gostosa que tem. Domingo passado,
as crianças receberam uma caixinha, uma malinha, uma das classes, né? A gente não consegue fazer isso por todos, uma classe. E aí eu vi a malinha vermelha e perguntei o que tinha dentro da malinha vermelha. Pastor curioso. E primeiro, aquela menina abriu a malinha e disse: tem doce aqui dentro, mas é meu. Essa ideia de pertencimento é forte. Mas eu falei assim: e esse papelzinho? Ela não sabe nem ler. Aí ela pegou o papelzinho e deu para mim. O doce não. Eu disse: ah, você aprendeu sobre Abraão e que ele deixou todas as suas coisas e foi embora. Então essa é a malinha de Abraão, que ele deixou todas as coisas e foi embora. E ela falou assim: adivinhou. Claro que eu tive que ler o texto para poder entender o contexto, não é, irmãos? Mas a ideia do pertencimento. Homens têm deixado a sua parentela e andado pelo deserto buscando uma terra que não existia. Mas cada um deles disseram: a minha porção é o Senhor. Homens têm sido andarilhos sobre a face da terra, pregando este evangelho. O que move cada um deles é uma promessa, fruto da misericórdia e da fidelidade de Deus. Eu pertenço a Deus. E ponto final. Não dá para se entender. Parece que essa vida é mesmo louca. Parece que o homem comum não consegue entender esses princípios, que são puro da alma e do coração nosso. Por isso, nesta manhã eu estou aqui para te lembrar que você pertence a Deus. E rogo a Deus que você diga nesta manhã: a minha porção é o Senhor. A minha dádiva maior é o meu Deus. O Deus absoluto da minha vida é aquele que me sustenta, é aquele que me segura pelas suas mãos fortes. E são nos momentos mais incríveis da vida é que esses sentimentos são verdadeiros, são maravilhosos. Grandes são as tuas misericórdias, Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim, não têm fim mesmo. Elas são eternas. É o que está escrito na Bíblia. Novas são cada manhã. Ó Senhor Deus, grandes são a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Mas vai dizer a minha alma: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Irmãos, isso é a coisa mais linda. É o sentimento que a gente mais gostaria de ver em todos os seres humanos na face da terra. Alguém foi no lanchão e disse que distribuiu o lanche para alguém. E essa pessoa disse assim: eu não tenho nada na minha vida. A única coisa que eu tenho é um lanche. Mas eu tenho certeza que se essa pessoa se levantasse no meio da sua pobreza, das suas limitações e das suas misérias, e dissesse: a minha porção é o Senhor, eu tenho certeza que a sua vida seria mudada. Porque é isto que muda a história de todos. É o sentimento de pertencermos a esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso. No domingo passado, enquanto missionário à noite falava sobre a Itália, eu dizia no meu coração: eu não posso ir até lá, mas eu posso sustentar esse moço, eu posso orar por ele, eu tenho certeza que eles vão fazer esta obra. E o dia que a gente chegar naquela cidade, nós temos o nosso missionário lá. É nosso missionário porque um dia ele disse: a minha porção é o Senhor. É nosso missionário porque um dia missionários sonharam em enviar pessoas para a Itália também. Eles sonharam, eles tiveram os seus sonhos. E de sonhos em sonhos, sentimento de posse em posse, hoje eu e você estamos aqui. Irmãos, tenha certeza do que eu digo. Nós temos muito, irmãos. Nós temos muito. Eu conheço bem o mundo, razoavelmente bem o mundo. Os irmãos que são membros dessa igreja, principalmente nos meus primeiros 10 anos de ministério, sabem que quantas vezes eu pregava, no comecinho do culto saía correndo para ir para alguma parte do mundo. Eu conheço muitas nações, irmãos, nós temos muito. Mas existe algo em nós que nunca vai poder ser tirado. É o meu Deus,
a porção que um dia eu escolhi e nunca vai ser subtraído da nossa vida. Por isso que quando eu e você enfrentarmos a morte, nós vamos enfrentar a morte sorrindo para ela. E todo mundo diz: gente louca, está morrendo e está feliz. Por quê? Porque a minha porção não está nas riquezas desse mundo, ou não estão nas riquezas desse mundo. A minha porção não está baseada naquilo que eu possuí na minha vida. A minha porção não está baseada em nada do que eu tive na minha vida. A minha porção é Deus. E é por isso que o crente é o único que, quando vai morrer, sorri para a morte. Sorri para a morte. Outro dia, falando aqui, alguém disse: pastor, ligue para esse irmão, ele não é da nossa igreja, mas dá uma ligadinha para ele. Eu dei uma ligadinha para ele. Liguei: meu irmão, como é que está a luta? Ele falou: pastor, você pastor é da igreja azul? Eu falei: sou da igreja azul. Falei: que legal, que bom. E aí, pastor, já terminou a reforma? Ainda não. Aí eu falei: não fica triste não. Tem uma catedral na França que está demorando 600 anos para ser concluída. Eu chego lá. Ele deu risada. Eu falei: meu irmão, eu estou ligando porque fiquei sabendo que o irmão está doente. O irmão está com câncer. Teu caso é terminal. É verdade, meu irmão? É verdade, pastor. Mas, pastor, Deus é o Deus da minha vida. Pastor, olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria do jeito que eu fiz. Tendo a esposa que eu tive, os filhos que eu tive, as igrejas por onde passei, eu faria tudo de novo, pastor. Pastor, a situação está difícil agora, viu? Os médicos estão dizendo que não tem mais esperança. Já me mandaram para casa porque não tem mais esperança. Mandou que eu tenho que viver bem gostoso aqui. E pastor, todo mundo, até quem eu achava que não me amava, me ama. Vieram aqui, não sei que estão dós, tão felizes para ir embora. Eu estou achando que alguns estão felizes, assim, deixa eu ver se ele está morrendo mesmo. Irmãos, como é que você pode ter um diálogo desse absurdo com alguém na face da terra, irmãos? Alguém que está sorrindo para a morte. Só faz isso quem crê de todo o coração que a minha porção é o Senhor. Não tem outro jeito para explicar, irmãos. Não tem outro jeito para explicar. Ele disse: pastor, mandaram uma psicóloga lá para falar comigo, para me preparar, porque eu estava afim. Pastor, preguei o evangelho para ela, ela se converteu, pastor. É uma bênção, irmão. Irmãos, essa é uma lucidez. Essa é uma lucidez. Sepultamos ele, sepultamos. Mas a respeito dele e deles, no plural, Deus diz o seguinte: mesmo se eles morrerem, as obras que eles realizaram vão acompanhá-los. Vai ter um monte de gente para perguntar: onde está fulano de tal? Morreu. É mesmo? Morreu. Puxa, mas ele era uma pessoa tão maravilhosa, ele me falou tantas vezes da fé e do evangelho. Essa é a vida de um cristão. Simplesmente porque um dia eu e você, escolhidos como fomos por Deus, nós escolhemos a Deus de volta e dissemos a Ele: tu és a minha porção. Tudo de mais precioso que existe na minha vida está em ti, Senhor. Tudo que eu mais necessito na minha vida é o Senhor. E quando meu coração teimoso se esquecer disto, o sol vai nascer de novo amanhã. E quando os primeiros raios de sol surgir, Deus zera a conta e diz: vamos novamente ao milagre do pertencimento. E nós diremos de novo: eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor veio nos buscar e salvar. Obrigado porque a mensagem que ouviremos hoje através dos nossos músicos, dos nossos cantores, será a canção de sempre. Que temos um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos escolheu. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz toda a humanidade pode ser salva.
E eu te louvo por isso, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio a esse mundo, se fez homem, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Espírito Santo de Deus, a responsabilidade de nos tocar, de nos envolver é tua hoje. Espírito Santo de Deus, continue convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas continua nos consolando, falando aos nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que eu não pude fazer com a minha instrumentalidade, com a minha mente pequena, com os meus lábios, eu peço que, Espírito de Deus, complete essa mensagem no coração de todas as pessoas que estão aqui nesse santuário e que nos assistem pela internet. Ó Deus eterno, te louvamos porque Tu és a nossa porção. Ousamos nesta manhã dizer novamente, com toda a força da nossa alma: a minha porção é o Senhor. O termo da minha posse não é meu, pertence ao Senhor. E em Ti, Senhor, eu tenho esperança. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã. Grandes são as Tuas misericórdias, elas não têm fim. Obrigado, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que cada pessoa aqui presente possa ter certeza que um dia já declararam com seus corações, com as suas mentes, com todo o teu ser, que eles pertencem a Ti. E se houver alguém que ainda não tenha tido este privilégio, que esta manhã possa ser a aproximação necessária, para que possamos Te conhecer, ó Deus, não só de Te ouvir falar, mas que os olhos da nossa alma possam Te ver. Ó Deus de amor, eu Te peço, abençoe este povo que se chama pelo Teu nome, e que possamos dizer na linguagem poética, que nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso, e a Sua bandeira sobre nós é e sempre será o amor de João 3,16. Mas nos alegramos, ó Deus, nesta manhã, de dizer novamente a Ti: a minha porção é o Senhor, e em Ti nós colocaremos a nossa esperança. Abençoa, Deus eterno, esse povo lindo, esse povo precioso, esse povo que é Teu, ó Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe todos os membros de nossa igreja. Abençoa, Deus, todas as Tuas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Somos um só povo, temos um só Senhor, o Deus de todas as misericórdias. Mas que numa manhã como esta possamos renovar o nosso voto de pertencimento, de fidelidade ao Senhor, e que possamos dizer ao mundo em alto e bom som: a minha porção é o Senhor, eu pertenço a Deus. Deus é o tesouro inesgotável da minha vida e da minha existência, e que por este sentimento de pertencimento possamos também pertencer a outras pessoas, possamos amar as pessoas que nos amam, possamos amar as pessoas que nos odeiam, que possamos, ó Deus, amar segundo o Teu amor. Por isso, ó Deus, que este pertencimento me leve a uma nova dimensão de vida e de existência, e que para sempre, ó Deus, sejamos Teus, para a Tua honra e para a Tua glória. Mas por ora, ó Deus, nos despeça com a Tua bênção e com a Tua paz, pois nós oramos assim
em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, vão em paz, que Deus os abençoe. Até logo mais, hoje às 18 horas. Traga seus amigos, visitantes. Eu tenho um encontro com vocês ali na sala ao lado. Vão em paz, irmãos, que Deus nos abençoe. E nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra.